Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Queridos irmãos, amados, família, como vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus. Pode fechar os seus olhos um minutinho? Muito obrigado, Jesus. Bendito Espírito Santo, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença e de desfrutar desse momento, de desfrutar, Senhor, do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, nós hoje queremos declarar isso diante do mundo espiritual, mas também diante do mundo natural, que essa é uma igreja que crê nos milagres, essa é uma igreja profética, essa é uma igreja que confia no Teu amor, essa é uma igreja que crê, que tem fé, uma igreja, Senhor, que se posiciona, uma igreja que ora, uma igreja que tem intimidade, essa é uma igreja que crê no sobrenatural, que anda em fé, Senhor, que anda na intimidade da Tua palavra. Por isso que nós hoje queremos Te agradecer, Senhor, e o nosso coração está alegre em saber que Cristo Jesus, Ele vive, e em breve Ele voltará, que os céus estão abertos sobre a igreja de Cristo Jesus. Por isso que hoje nós queremos confiar mais um dia na Tua fidelidade, é saber, Senhor, que Você chegou na hora certa. Você chegou na hora certa, Senhor, morrendo por nós, pecadores, e hoje nós temos essa alegria de participar da Tua glória. Senhor, não existe um privilégio maior para a igreja de Cristo, não existe um privilégio maior, Senhor, de participar da Tua glória. É por isso que eu peço o Espírito Santo hoje de agir no nosso meio com liberdade, Senhor, de agir nessa igreja, neste lugar, com unção, com sabedoria, com poder, Senhor, libertando nossos corações, transformando as nossas vidas. Eu entrego a Ti, Senhor, as minhas palavras, eu entrego a Ti a minha vida hoje. Senhor, eu Te peço, possui esse lugar, possua esse lugar com Teu amor, Senhor, possua nossas entranhas, os nossos ossos, o nosso interior, aquilo que ninguém vê, os nossos desejos escondidos, os nossos pensamentos, Senhor, caídos. E eu Te peço, querido e doce Espírito Santo, bendita é a Tua presença, venha no nosso meio hoje, enche este lugar com a Tua presença, que as águas do Teu amor, Senhor, tomem este lugar mais uma vez, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Quanto tempo! A gente voltou de uma missão faz poucos dias, né? Voltar da missão é muito bom, porque a missão fez isso. A missão tem a capacidade de nos proporcionar novas histórias e novas aventuras, milagres, corações sendo encontrados, sendo transformados. É maravilhoso. A parte mais linda da missão, acredito que é quando você volta, né? Porque você tem a oportunidade de compartilhar com os irmãos a fidelidade de Deus no campo missionário, a fidelidade de Deus nas vidas das pessoas. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, que tem muitas pessoas novas, eu sou David, sou brasileiro adotivo, tenho CPF, mas não sou brasileiro. Eu sou italiano, moro aqui no Brasil faz 3 anos, casado com a minha esposa linda, Laís. Eu tenho o privilégio de congregar nessa igreja maravilhosa, maravilhosa mesmo. Aliás, hoje tem uma eletricidade santa nesse lugar, né? Isso é maravilhoso sentir, perceber de uma forma palpável a presença do Espírito Santo. Eu acredito que a bênção maior do Evangelho é Deus conosco. A bênção maior do Evangelho é Deus no nosso meio.
a bênção maior do Evangelho é Deus andar com o seu povo, é Deus guiar o seu povo, é Deus falar conosco. Essa é a bênção maior do Evangelho. Não existe uma bênção maior, mais alta, mais profunda, é mais larga, de saber que o Deus do universo, o Criador do céu e da terra, é um Deus que se fez carne. É por isso que nós podemos dizer: Deus conosco, Emmanuel. O mesmo Deus que foi fiel de cumprir uma promessa, de ser um Deus encarnado, é o mesmo Deus que cumprirá uma promessa final, que em breve voltará. Em breve voltará. É por isso que hoje, enquanto eu estava lá orando, eu queria justamente lembrar algo que Deus estava colocando no meu coração. Haroldo, chegou o tempo de transição. Eu vi Deus tirando as pessoas desse lugar, colocar dentro de um outro lugar. Eu vi um espaço sendo disponibilizado para vocês. Eu vi vocês começando a orar sobre isso de uma forma mais intensa nesse final de ano, para entender se era vontade de Deus de sair para ir para um outro lugar. Eu vi literalmente um contrato sendo assinado, vocês saindo deste lugar para um outro lugar maior, porque a casa está crescendo. Na verdade, a casa já cresceu. Eu vejo literalmente uma unção de multiplicação, uma unção de expansão. A partir dessa mudança, a partir dessa transição, também haverá uma transição na sua vida, na sua forma de atuar o ministério. Nessa transição também o ministério apostólico vai de alguma forma se concretizar mais ainda. Você vai começar a perceber isso e atuar nesse ministério apostólico, mas literalmente, enquanto eu estava orando aqui, eu sentia Deus levando essa igreja nesse tempo de transição. Deus fala assim: eu estou unindo também o coração dos líderes dessa igreja para todo mundo concordar com essa transição, sem medo, com fé, eles irem encarar essa mudança, porque eu estou atrás disso. Eu assinei esse contrato. Eu, antes de começar a falar um pouco, ter essa conversa, onde eu vou tentar ser mais rápido possível, eu queria fazer uma pergunta para todos nós. Essa pergunta é: quantos estão esperando algo de Deus? A maioria. Agora a outra pergunta é: quantos estão esperando apenas Deus? E aí, depois dessas duas perguntas, tem uma outra categoria, que talvez são as pessoas que não estão esperando mais nada. Mas eu quero que a gente entenda aqui, eu também, que a nossa fé, ela é movida por uma esperança. Só que outra pergunta surge: qual é a esperança que mantém viva a nossa fé? Porque não é a esperança em qualquer coisa que nos mantém vivos na nossa fé. A Bíblia fala a respeito de uma esperança que não nos decepcionará. E essa esperança, a Bíblia fala que ela pode passar por aflições, ela pode passar por dificuldades, ela pode passar por tribulações, mas essa esperança não nos decepcionará. E essa esperança é nessa verdade, que Deus nos ama. Não existe uma esperança mais segura de esperar nessa verdade. Na verdade que Deus nos ama. Na verdade que Deus enviou seu Filho para nós. O Martinho Lutero, ele fala assim, que João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para nós, ele fala que
esse versículo é a Bíblia toda em um só versículo. Porque não existe algo de mais profundo, não existe algo de mais sublime, não existe algo de mais santo, é digno de louvor, digno da nossa fé, é digno da nossa esperança, do que saber que Deus nos ama. Mas você só saberá, vai apreciar isso quando você entende que você não merece esse amor. Porque quando nós de alguma forma nos colocamos em um lugar de merecimento, como se tudo nos é devido, então a gente nunca vai de fato valorizar esse amor. Sabe, se a sua e a minha esperança não está completamente direcionada à fidelidade de Deus na sua essência, é nele estarmos completamente satisfeitos nele, na sua pessoa, em que ele é, no seu coração humilde e manso, no seu caráter terno, nessa verdade que o amor dele nunca falha. Se de alguma forma nós não nos contentarmos, vivemos essa realidade, se a nossa esperança não está completamente direcionada na pessoa de Deus, na essência de Deus, no caráter de Deus, deixa eu usar essas palavras, que até o céu, a eternidade, vai se tornar entediante para você. Sabe por quê? Porque tudo que será cantado no céu e na eternidade será sobre ele. Tudo que será motivo de louvor, motivo de adoração, tudo que será motivo de se prostrar, será sobre o caráter de Deus, sobre a sua essência, sobre a sua fidelidade, sobre a sua santidade, sobre quem ele é, sobre os olhos dele, sobre a face dele, sobre o coração dele, sobre, a essência dele. Os anjos se curvam diante de quem Deus é. Então, talvez eu faça essa pergunta para nós: você tem certeza de querer ir no céu? Porque tudo será sobre ele. Não terá espaço para mim e para você. Tudo será sobre a pessoa santa de Deus. Então, a minha pergunta é: se Deus na sua essência ainda é o único motivo, se Deus na sua essência, em que ele ainda é o único motivo que move a nossa vida em direção a ele. Essa é a minha pergunta. Se Deus na sua essência, em quem ele é, no seu coração cheio de amor, demonstrado nisso, demonstrado no fato que você hoje está aqui, demonstrado no fato que hoje você respira, demonstrado no fato que hoje o seu coração funciona, demonstrado no fato que você hoje pode andar, ver. E eu quero saber se Deus na sua essência ainda é o único motivo que nos move em direção a ele. Se ele na sua essência ainda é o único motivo que te move para entrar nesse lugar. Porque dependendo da resposta, talvez essa pregação não vai fazer sentido para você. Abra comigo Mateus capítulo 5, versículo 8. Eu quero introduzir esse momento com um grito desesperado que deveria existir e habitar em cada um de nós. Esse grito é: dê-me um coração puro ou eu morro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
É só isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É importante destacar, antes de a gente se adentrar nesse texto, é importante destacar o que significa não ser puro. Não puro significa um elemento que não tem pureza, algo que está contaminado por alguma coisa, que tem sua natureza alterada, transformando-a em outra. Eu agora todo mundo sabe que nós estamos no ano da restituição. Eu gostaria de pontuar isso, que Deus, Ele não restitui algo porque está te devendo algo. Deus restitui algo para você que sempre foi dele. Olha só, Deus restitui algo para mim e para você que sempre foi dele, que de alguma forma Ele um dia deu para a gente a graça de possuí-lo, de tê-lo, e a gente não usou isso para Ele. Então a gente o deformou até quebrá-lo. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, restitui. O que sempre foi dele é que você não soube usá-lo. Então, não puro significa um pouco isso. Significa não saber usar quem eu sou, o que Deus me deu. É engraçado, porque é importante evidenciar nesse texto que o homem, na sua essência, na sua carnalidade, na sua natureza, ele é completamente o contrário das bem-aventuranças. Ele é completamente o contrário. As bem-aventuranças começam: sejam pobres de espírito, sejam mansos, que vocês literalmente, que vocês sejam sedentos de justiça. Cara, isso não habita no homem natural. Isso não habita no homem carnal. É o contrário, literalmente, do ser humano. Mas a coisa importante é que Jesus aqui trata do coração. Sabe, o coração, ele não se trata, quando a Bíblia fala do coração, o coração, ele não é apenas a vida emocional, mas o coração, segundo a Bíblia, é o centro vibrante de tudo que nós fazemos. O coração na Bíblia não é apenas parte de que nós somos. O coração na Bíblia é tudo que nós somos. O coração na Bíblia, sabe, é o quartel-general das nossas emoções. Provérbios 27, ele vai falar isso explicando de uma forma melhor, mais do que eu. Me desculpa ser esse italiano atrapalhado com a língua, mas Provérbios 27, ele fala sobre isso, que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então Jesus, ele está literalmente focando assim, está sendo direto e objetivo. Ele está indo direto ao coração. Por isso o foco de Jesus, aqui nós podemos ver que não está sendo meramente intelectual, mas a ênfase de Jesus é no coração. A ênfase de Jesus é em quem nós somos. Por quê? Porque nós podemos ter uma boa educação intelectual, nós podemos ter uma boa educação cultural, é ser completamente iníquos. Nós podemos ser educados, nós podemos ser intelectuais, nós podemos ter nascido numa família de berço, mas isso não nos torna puro, porque educação não torna puro ninguém. Educação não me torna puro. É aqui Jesus está indo aqui, sabe? Mudança, pureza não é mudança de conduta.
Pureza que Jesus está, de alguma forma, colocando como uma sugestão para poder vê-lo, não é uma mudança de conduta ou hábitos. A pureza é uma mudança de coração. Provérbios fala isso, de guardar o nosso coração. Em outras traduções fala porque a sua conduta será determinador disso. Será o resultado do seu coração. Então não é conduta, não é educação que me torna puro. É os fariseus religiosos da época, que você pode encontrar também aqui hoje em dia. Eu também sou um primeiro deles. Mas os fariseus enxergavam a pureza justamente assim, dessa forma rasa, como um mero ritual que servia apenas para, limpar ações externas, mas que era incapaz de produzir uma verdadeira pureza de coração. Era assim que eles enxergavam a pureza, uma pureza meramente ritual. E Jesus, justamente por isso, ele exorta esses religiosos com essas palavras: limpem primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior, presta atenção, para que o exterior também fique limpo. Esse também significa que não necessariamente quando você tenta ser limpo por fora, você está limpo por dentro. Então ele fala: limpe dentro, porque essa é a parte mais importante. Para ser limpa é purificada. Jesus, em outras palavras, nesse texto está falando, não é a purificação de coisas externas que purificam o seu coração, nem coisas que os outros podem ver que purificam o seu coração. Por quê? Porque a sua moral não limpa o seu coração. Meu Deus, David, então a gente está perdido. É nesse lugar que eu quero te levar. É nesse lugar de desespero que eu quero te levar. É nesse lugar onde você olha para você e fala: meu Deus, então significa que não tem diferença. Não tem diferença visual, porque muitas vezes a gente costuma fazer isso, olhar por alguém, para a aparência de alguém e falar: isso, o cara aqui é puro, é inocente aí. Mas aqui todo mundo está nesse barco. O coração do homem, meu irmão, sempre foi o problema da história da humanidade. Jesus está tocando justamente nesse ponto. O coração do homem, o meu e o seu coração, sempre foi o problema da história. Nosso coração, a Bíblia fala que é enganoso, é desesperadamente corrupto. Essa é a realidade do nosso coração. A palavra fala que o nosso coração, é dividido. Nós temos, por natureza, um coração que é dividido daquilo que nós professamos, que é dividido daquilo que nós cantamos, que nós louvamos, que nós oramos, que nós pregamos, é dividido. Nós temos um coração que é dividido com aquilo que professamos, com aquilo que a gente fala que crê, com aquilo que a gente louva. E aí cabe aquela frase daquele homem que um dia falou que nós somos pessoas que cantam mentiras, porque cantamos coisas que não fazemos, que não praticamos, que não acreditamos. Esse coração dividido que levou Deus a falar por meio do seu profeta: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sabe como eu me imagino essa cena? Como quando a Laís está lá em casa, ele acorda. A Laís é muito falante, mas eu gosto, porque ele já acorda com alegria. Quando eu acordo eu quero ficar quieto assim. Ele acorda até começa a falar. Eu estou lá lendo a Bíblia, querendo o meu silêncio, aí ela começa a falar: ei amor, porque aí você fala: nossa amor, verdade,
Caraca, tal. Até chegar uma hora que ela falou assim: o que eu falei? Aí pronto. Sabe, é isso que significa um povo que louva a Deus com os lábios, mas com o coração distante. Alguém que está lá com uma presença física, mas não está com uma presença de espírito e coração, de mente. Então, sim, eu louvo a Deus, eu canto o Senhor, me leva para as nações, né? Mas o coração está longe disso. Esse era o papel árduo e difícil de Jesus. O papel árduo e difícil de Jesus quando ele veio na terra foi exatamente isso. Sabe qual? Tirar a lei escrita na pedra e escrevê-la nos corações da humanidade. Esse foi e continua sendo o papel do Espírito Santo. Esse também é o papel dos pregadores. Alguém diria que os pregadores, eles lutam por corações. Quem prega, luta por corações. É uma batalha por corações. Porque o papel de quem prega é tirar essas letras escritas em um papel, é de alguma forma ser usados por Deus para que sejam imprimidas com fogo no coração de cada um de nós. Porque essa Bíblia é poderosa, mas pode ser também inútil. Se ela não encontra um coração disposto a se sujeitar a ela, a entendê-la e obedecê-la. Sabe por quê? Porque existe alguém que conhece a Bíblia mais dos crentes, e o Satanás. Mas a palavra na boca dele não tem poder. Sabe por quê? Porque ele conhece a palavra, mas não está sujeito a ela. Então nós, aqui entendemos que Jesus vai direto ao ponto. Esse sempre foi o nosso maior problema. Desde a queda, nós temos um coração dividido, que nos leva a nos esconder da presença de Deus e da palavra do Senhor, ao invés de nos expor diante do Evangelho de Cristo. Esse é o nosso problema. Uma parte de mim quer adorar a Deus, é se sujeitar a Ele. Outra parte de mim não quer. Outra parte de mim é incrédula. Outra parte de mim não quer ouvir. Outra parte de mim quer viver a vida de qualquer jeito. Você percebe que esse é um problema de coração, um coração dividido. Esse era o problema do apóstolo Paulo, quando a gente vai ver Romanos 7, que ele fala: que me livrará desse corpo mortal? Porque o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, aquilo eu faço. Então ele se via, puxado por dois lados, por esse coração dividido, por essa carne dividida, que milita contra um coração que quer pertencer a Deus. Sabe aquele coração que enquanto você está sentado aqui, é aquela voz, como nos filmes, que existe um anjinho e o diabo, né? Presta atenção nas palavras dele. Não presta não. Ele nem sabe falar direito. É verdade o que ele está falando. Não, tudo mentira, vai embora aí. É justamente esse coração dividido. Mas nós vemos que diante disso, Deus nos chama para ter pureza. O que significa pureza? Qual é o foco da pureza? Abra comigo Salmo 51. A partir do versículo 5, a palavra de Deus fala isso. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu,
Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continue a olhar para meus pecados. Remove as minhas manchas e as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. É importante aqui entendermos a pureza, ou pelo menos tentar entender a pureza na sua essência e totalidade. Enquanto nós termos uma visão muitas vezes uma visão rasa e religiosa da pureza, nunca conseguiríamos viver a verdadeira pureza, que não somente nos limpa, mas nos devolve a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de estar com Ele, a alegria de conhecê-lo, a felicidade e a exultância de desejar a presença de Deus acima de todos. É aqui nós vemos que o rei Davi está clamando por algo específico, é muito mais profundo, algo que ele persegue com todas as suas forças, que deseja alcançar. É uma pergunta constante no coração, que é movida por um desejo, é movida por um anseio, é movida, sabe, por uma necessidade que consome ele. Esta é estar na presença de Deus, é vê-lo. É vê-lo. Salmos 24, ele fala a respeito disso. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá subir? Quem poderá permanecer no lugar santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Essa era uma pergunta que via de um coração extremamente necessitado de estar com Deus. De estar com Deus. Nós estamos tentando, meus irmãos, recuperar e viver a nossa devoção, mudando os nossos hábitos. Nós estamos tentando recuperar isso, como se o foco da pureza é apenas a nossa conduta. É nesse formato, é nessa forma que a gente encara a pureza. Quando alguém fala assim, seja puro, a primeira coisa que você pensa o que é? Não posso mais errar, sou inocente. Mas a Bíblia fala, um pouco como o Haroldo também falou, enquanto estava aqui orando pela ceia, nós somos incapazes de gerar pureza. Jó fala isso. Como um homem pode ser puro? Como um homem pode ser puro que nasceu de uma mulher? O próprio Jesus, ele fala isso. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Jesus fala isso para Nicodemos. Presta atenção, ele fala, os seres humanos, eu e você, só podemos gerar vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. É o Espírito. Os nossos esforços só podem gerar vida humana.
É por isso que o rei Davi não queria ser puro apenas pela sua conduta ou pelos seus erros, mas para receber de volta a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de obedecê-lo novamente, o prazer de ter o Espírito Santo novamente. Ele queria ser puro apenas por uma coisa, porque esse é o foco da pureza. Ele queria ser puro para ver a Deus. É por isso que eu falei, se Deus não é o único motivo que te move em direção a Ele, mas talvez são os feitos, os milagres, ou outras coisas que você sabe, as promessas de um futuro melhor. Meu amigo, o melhor que o céu podia nos dar, já deu para a gente. É por isso que eu fiz isso, eu falei isso, que se Deus na sua essência, em quem Ele é, no seu caráter, no seu coração, não é mais o motivo que te move em direção a Ele, então talvez essa pregação não faz sentido para você. Não faz, porque esse era o desejo do coração de Davi. Às vezes achamos que a pureza tem a ver apenas com a abstinência de algo. Às vezes achamos que a pureza tem a ver com eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não falo desse jeito, eu não olho desse jeito. Sabe, essa mudança de hábitos, de costumes. Mas pureza é uma faceta do coração de Deus. É quando Davi fala aqui, cria em mim um coração puro, eu grito de alguém que está pedindo de volta a sua verdadeira essência, que foi perdida pelo pecado, é que o impede de desejar a Deus acima de tudo e de todos. Essa é a pureza, voltar ao seu estado original. A pureza é isso, voltar ao seu estado original. Voltar lá, cria em mim um coração puro, o coração que você criaste, o coração que você me deu, o coração a sua imagem e semelhança, porque somente assim te verei. O meu coração é enganoso, ele mente para mim. Eu não posso te ver com o meu coração. Cria em mim um coração puro significa cria em mim o coração teu. Cria em mim o teu coração, Deus, para que eu possa te ver, para que eu possa te enxergar. Me ajuda a te desejar segundo os desejos do teu coração. Por quê? Porque também os meus desejos são enganosos. Também os meus. Então você aqui pode ver que a exultância e a felicidade de poder estar na presença de Deus com um coração puro é vê-lo. É poder vê-lo. Olha isso. Provérbios fala algo de maravilhoso. Ele fala assim: quem ama o coração puro terá o rei como amigo. Quantos querem ter o rei como amigo? Olha que coisa maravilhosa, meu amado. O rei queria ser amigo do rei. O rei Davi queria ser amigo do rei. Por isso que ele pedia um coração puro. Porque ele falou, cara, eu achava que era um pecador porque pequei, né? Aqui no Salmo 51, é exatamente isso que a Bíblia relata. Eu achava que era um pecador porque errei. Salmo 51, para os estudiosos, é o Salmo do arrependimento, porque o Natan, que era profeta, confronta o rei Davi pelo pecado que ele cometeu. Então o Davi fala assim, eu achava que era pecador. Por quê? Porque cometi adultério. Mas quando ele pecou, ele se deparou com algo que ia além do seu erro. Ele fala assim,
eu nasci completamente no pecado. Só do fato de eu ter nascido, já me tornou pecador. Como eu saio dessa? Como é que eu saio dessa? Então ele, meu Deus. Então ele fala, deixa eu ter um coração puro, porque eu sei que eu preciso do rei como meu amigo, para ele me governar. Somente se ele me governa, eu serei puro como a neve. Somente se ele me tem, eu serei puro como a neve. Mas então, falado isso, que tipo de pureza Jesus exige de nós? Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, vai falar sobre essa pureza. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores. Pecadores. Ah, David, pecadores. Aqui a gente entendeu que todo mundo é. Pecadores. Pecadores. Limpe as mãos. Olha, aqui é o. Estou louco. Limpe as mãos. Aí fala assim: é vocês, olha, é vocês, é nós. É vocês, é nós que tem a mente dividida. A mente dividida. Purifiquem o coração. Meu Deus. Mais uma vez podemos ver que a impureza não é apenas a falta de moralidade, mas é alguém que tem a mente e o coração dividido. É alguém que não é completamente de Deus. É alguém cujo rei não governa. É alguém cujo rei não reina. Porque alguém quer ser, olha isso, presta atenção. Alguém quer ser amigo do rei, sabe o que está falando? Reina sobre mim. Alguém quer ser amigo de um rei, está se submetendo ao reinado do rei. Então aqui fala que a pureza de coração é uma consagração total do seu coração a Deus. O seu coração não se torna puro porque você para de errar. O seu coração se torna puro quando ele é completamente consagrado, é submisso ao Senhor. Então você parará de errar. Quando o rei será seu amigo, é quando o rei te governará. É ali que a pureza será gerada no meu coração, quando o meu coração será completamente dele e não será mais dividido entre Deus e a minha vida, Deus é a minha realidade, Deus é o dinheiro, Deus é o meu trabalho, Deus é a minha inteligência, Deus é o meu intelectualismo, Deus é as minhas feridas, Deus é o meu passado. Não, Deus está aqui te dizendo: eu quero um coração puro, que significa eu quero a sua vida por inteiro. Eu quero as suas entranhas, eu quero os seus ossos, a sua alma, a sua mente. Um coração puro significa obedecer àquele mandamento: ame o Senhor Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua mente, com todo o seu corpo, meu irmão. Pureza aqui não é inocência, mas eu desejo desesperado de ser completamente de Deus. Ele sabe que você não é inocente, Ele sabe que eu não sou inocente, mas é por isso que Ele te aconselha: seja puro de coração. Mas se o desejo não é ver a Deus, então não faz sentido essa pregação para você. É engraçado porque ele está dando essa sugestão,
de sermos puros para vê-lo. É atrás disso, sabe o que eu vejo? Um coração desejoso de se mostrar para nós. Porque Ele está te dando um ingrediente para vê-lo. Ele está te dando um ingrediente para você conhecê-lo. Meu Deus, somente alguém que quer ser conhecido fez isso. Somente alguém que arde de amor e paixão por se revelar a você, te dá um ingrediente para você conhecê-lo, para você vê-lo. É aqui, é o que Ele está fazendo. Sabe, a pureza não é inocência, mas o desejo de ser completamente dele. Aí sim, você será incapaz de errar. Quando é completamente dele. Então, o que Deus hoje está ministrando, eu desejo de ter uma igreja com um coração só, que não está mais dividida, que não tem mais um coração dividido. O Davi corria atrás desse desejo. O Davi, ele era possuído por esse desejo, até chegar a obter o que ele desejava. Quando finalmente Deus transforma ele em um homem com um só coração, é que deseja apenas uma coisa. Porque ele a buscou e achou. Deus lhe deu o desejo do seu coração, porque ele estava desejando segundo o desejo do coração de Deus. E Deus lhe concedeu esse desejo ao ponto dele se tornar o que ele estava desejando, um homem com um coração só, que deseja uma só coisa, uma coisa só, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, para ver a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Ainda Ezequiel vai falar isso: eles voltarão para ela e removerão todas as suas imagens repugnantes e todos os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um só coração, um coração que não está dividido, e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles um coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus estatutos e serão cuidadosos em obedecer as minhas ordenanças. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. A bênção maior do Evangelho é Deus. A alegria maior do Evangelho é Deus. A bênção maior, mais profunda, mais incrível, mais santa, mais contagiante, que faz a gente pular, que faz a gente se ajoelhar, que faz a gente chorar, que faz a gente ficar feliz nas tribulações, que faz a gente ter esperança nas dificuldades, é Deus. É a fidelidade de Deus. Olha, é Davi, uma vez que ele finalmente consegue esse coração, ele entende. E no Salmos 86 ele fala assim: Senhor, me dá um só coração, me dá um só coração para temer teu nome. Me dá um só coração
Meus irmãos, eu quero ser sincero para vocês, e depois eu quero convidar vocês para levantarem. Eu cheguei aqui com o coração dividido, querendo desistir, porque as pessoas decepcionam. Estar à frente não é fácil. Existe traição no coração do homem. Existe uma alma inclinada a fazer o mal. Romanos fala isso, que ninguém no mundo é capaz de fazer o bem. Eu cheguei com esse coração dividido, falando: Deus, eu não quero mais. Eu prefiro me esconder que me expor. Quão difícil, Deus, é ser apaixonado por você. Porque parece que ser apaixonado apenas por Deus já não é mais suficiente. Você precisa de ter algo para oferecer. Parece que ser apaixonado por Jesus já não atrai mais o olhar e os ouvidos, já não tem mais a atenção das pessoas. Parece que ser apaixonado por Jesus não é suficiente. E as pessoas não prestam atenção. E aí eu entendo o que o apóstolo Paulo fala, quando fala: eu já me convenci que eu estou pronto para desgastar a minha vida, para entregar a minha vida para vocês, é para amar cada um de vocês, embora sabendo que talvez não receberia de volta o amor que eu dou para vocês. Desde quando ser apenas apaixonado por Jesus não é suficiente? Como se as pessoas precisassem de um intelectualismo religioso para ser convencidas. Esse é o estado da igreja hoje. Elas não são convencidas por um pregador que chora. Não são convencidas por um pregador apenas apaixonado. São convencidas por um pregador que talvez sabe falar. Eu cheguei com esse coração dividido. Mas deixa eu te falar, você depois pode voltar em casa, o culto aqui acaba, você vai viver a sua vida, vai comer a sua comida deliciosa, vai estar com a sua família. Mas deixa eu te falar, é um fardo impossível de se carregar o evangelho. É impossível de se carregar, é impossível estar completamente satisfeitos em Deus com um coração dividido. É impossível. Hoje eu quero te dizer algo, meu irmão. Deus não quer palavras, Deus quer um coração. Deus, Ele não quer uma aparência religiosa, Ele quer um coração. Ele não quer habilidades, Ele não quer intelectualismo religioso, Ele quer pureza de coração. Ele quer um coração completamente dele. Por quê? Porque esse Deus que nós hoje estamos falando, é necessário pontuar isso, que Ele não se revela para os profetas, Ele não se revela para os pastores, Ele não se revela para os teólogos, Ele não se revela para os inteligentes. Ele mostra o seu rosto para os puros de coração. É diante deles que Deus não esconde o seu rosto. É diante deles que Deus não esconde o seu rosto. É diante deles. Se por favor vocês podem levantar, ficar de pé. Salmos 13. Eu falei para vocês que gostaria de ter começado essa pregação falando assim, expressando esse grito de socorro para Deus: dê-me um coração puro, ou eu morrerei.
Salmos 13. O Davi fala: restaura o brilho de meus olhos, ou eu morrerei. Qual é o brilho dos nossos olhos? Quando ele fala, me devolve a alegria da salvação, o que significa? Sabe qual é a alegria da salvação? Pelo menos eu experimentei isso. Saber que eu acabei de ser limpo de todos os meus pecados. É Deus sopra sobre mim as suas misericórdias, o seu amor, sabendo que mesmo não merecendo, Ele continua soprando o seu amor sobre mim. A alegria da salvação não é o que eu consigo, sou capaz de produzir, mas é saber que apesar de mim, Ele está comigo. Ele está se mostrando para um mero pecador limitado como eu. Essa é a alegria da salvação, a alegria de alguém que é salvo, saber que Deus está lá, saber que Deus está nas suas lágrimas, nas suas feridas. E talvez aqui no nosso meio tem muitas pessoas que já não estão vivendo nessa exultação, nessa alegria. É como Davi, essas pessoas estão pedindo: Senhor, me devolve a alegria, me devolve a exultação, esperando que de alguma forma essa exultação chegue por um milagre, chegue por uma resposta, chegue por uma, por uma palavra profética. Mas será que esse Deus fala: olha, você quer que eu te devolve a exultação? Você quer que eu te devolve a alegria? Então você se contenta em me ter? Então você se contenta apenas em me ter? Enquanto eu te seguro na palma da minha mão. Qual é a alegria dos nossos olhos? Quem é a alegria dos nossos olhos? Qual é? Sabe, enquanto eu estava orando em casa, Deus me deu uma palavra para a igreja. Eu gostaria que alguém aqui, que pelo menos acompanhasse o pastor Marcelo cantando, por favor. Deus me deu uma palavra para o Haroldo e para a Fúvia. Deus me mostrou ao longo desse ano quanto o coração de vocês se manteve unido ao Senhor, como um só coração, como um coração pertencente completamente a Ele. E Deus falou para mim: um coração unido ao meu mantém uma igreja unida. Por isso que aqui ninguém precisa se preocupar com divisões. Ninguém precisa se preocupar com pessoas que queiram ir embora, porque um coração unido ao Senhor mantém uma igreja unida. Um coração só mantém uma igreja unida. Eu tive uma visão enquanto a gente estava aqui falando. Eu vi um rosto celestial. Você pode cortar se quiser, não precisa gravar isso.
mas eu vi um rosto celestial, grande, do tamanho do teto inteiro. Eu entendia que era literalmente o rosto de Deus inclinado sobre a igreja. E da sua boca saía sem parar um vento fresco, renovador, um vento que avivava corações. E a pergunta de Deus é essa: vocês como igreja querem os olhares dos homens ou querem o meu rosto inclinado sobre vós? Porque o rosto de Deus está inclinado sobre essa igreja. E essa é a promessa: eu lhe darei um só coração. 2 Coríntios fala isso, que uma vez que o véu é tirado dos olhos daqueles que se aproximam de Deus, eles não apenas veem, eles refletem. Deus está com seu rosto inclinado neste lugar, porque você não pode refletir algo que você não vê. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em refletir a realidade do Evangelho, em refletir o que eles creem, em refletir o que eles falam, o que eles cantam, porque eles estão cantando por alguém que não estão vendo, está orando por alguém que não estão vendo. Mas quando você vê, aí a sua resposta será essa: como poderemos ficar calados acerca das coisas que nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram? Deus está levantando aqui na igreja ministério que está Alfa e Ômega, não apenas pessoas que assistem, mas pessoas que contemplam e refletem, que refletem o Senhor. A presença doce e bendita do Espírito Santo está neste lugar, transformando corações de pedra em coração de carne. Eu vejo muitas pessoas com esse coração dividido, Sabe, meu irmão, impureza não é só pecado imoral, desobediência também é impureza. Olhar crítico também é impureza. Um coração dividido é impureza. Uma boca cuja declara bênção, mas também palavra de morte, é impureza. Que me livrará então desse corpo mortal? O Senhor está perto daqueles que estão com o coração quebrantado. Eu vejo literalmente a mão de Deus como a mão desse oleiro que quebra o vaso, que quebra o nosso coração nas suas mãos. E com a mesma força Ele reconstrui um outro, com a mesma violência, com a mesma intensidade, com a mesma paixão, Ele reconstrui o outro.
te devolvendo, te restituindo a pureza dos olhos, a pureza do coração, a pureza do espírito, a pureza da paixão, a pureza do amor, a pureza da fé, a genuinidade do evangelho. Um coração só, um coração só, te devolvendo aquilo que foi deformado ao longo desse tempo. Mas se Deus não é o único motivo que te move em direção a Ele, então essa pregação não fará sentido. Talvez você ama os feitos, talvez você ama a empolgação, talvez você ama, sabe, tudo que contorna esse mundo cristão, gospel. Ou talvez você literalmente é uma daquelas pessoas que entra na igreja sem nenhuma esperança e sem nenhuma alegria, e não sente nem mais a necessidade de falar para Deus: me devolve, me devolva a alegria, me devolva o prazer, me devolva a necessidade de estar contigo, porque de alguma forma ela foi perdida. Mas hoje Deus te dá essa oportunidade de cair novamente nas mãos do oleiro. E não vou pedir para você vir aqui na frente, mas se você é uma dessas pessoas, ali onde você está, se você quiser, fica em joelho. Deus está derramando as afeições dele sobre a igreja. Eu vejo Deus inclinando o seu coração sobre a igreja. Deus soprando essa paixão, Deus soprando essa necessidade. O Espírito Santo hoje fala isso. É um dia de ministração de lágrimas. Lágrimas de exultação, de alegria, lágrimas de alguém que finalmente está sendo encontrado novamente, pela alegria. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Deus está levantando uma igreja que, enquanto tem joelho, fala para o rei: quero que você seja meu amigo. Quero que você seja meu amigo. Haroldo, Deus fala: você me tem como amigo. Você me tem como amigo. Essa igreja
Os líderes que começaram tudo isso me têm como amigos. Eu vejo lágrimas de líderes sendo derramadas na intercessão, na oração. O rei é amigo dessa igreja. O rei é amigo dessa igreja. Dá-me um coração igual ao teu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Sim, esse é o grito de uma igreja que deseja a presença de Deus. Me dá um coração inteiramente teu. Dá-me um coração Espírito Santo. ao Deus está constrangendo corações. E eu vejo corações sendo esmagados hoje. Oh, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais. Espírito Santo. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu me entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua O rosto de Deus está inclinado neste lugar. O rosto de Deus está inclinado neste lugar. tudo a ti, tudo a ti. Senhor, batiza essa igreja com teu amor.
um desejo santo de ser completamente do Senhor, de habitar na tua presença, Senhor.